Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero te pedir, purifica-me da minha negatividade, que eu possa falar com sabedoria e ensinar com amor. Essa primeira semana da Quaresma é marcada pelo Evangelho de Lucas, as tentações de Jesus no deserto. Deserto. Essa Quaresma representa os 40 dias de retiro, né? Representa o deserto. Essa meia hora por dia dedicada à oração, isolada e silenciosa, lembra o deserto. Solidão, silêncio, foco. O mundo hoje nos distrai. Muitas são as opções, muitas vozes. Nos lembra da sede, fome, de interioridade, de sentido de vida. Sede da fonte. Mas também quero falar um pouco sobre o mistério do mal. Durante um tempo me intrigava muito o mistério do mal. E, na revista de Taici, número 77, tem um artigo chamado Combate Espiritual, escrito pelo padre Quevedinho. E o início do artigo, ele fala das várias vistas do mal, né? Um pouco histórico, um pouco história de Israel, como os ortodoxos veem, como alguns santos descreveram o mal, tradição da igreja. Mas, enfim, ele diz que hoje boa parte dos teólogos considera que Satanás não seria um ser pessoal, mas uma figura simbólica do poder do mal, de cuja existência ninguém pode duvidar. O mal existe. Olha as guerras, os assassinatos, feminicídios, corrupção, roubos, tráfico de drogas, de pessoas. Simbólico não se opõe à real, não quer dizer que não existe. Simbólico é a linguagem da alma, é a mais adequada para falar das coisas espirituais. Símbolo do grego, simbolon, de simbalaen, lançar com, expressa uma equivalência, une, integra duas realidades. A liturgia, por exemplo, na missa, usa símbolos para expressar as realidades transcendentes. Se opõe a diabo, do grego diabolos, que vem de diabalaém, ideia oposta à união, integração, é o que separa, é o que divide. O escritor C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, trata de maneira até engraçada como um diabo velho instrui um diabo jovem sobre a arte da tentação. Mas a gente se choca de perceber quantas vezes a gente caiu em tentação e não se deu conta. Esse autor considera dois erros iguais e opostos com relação ao diabo que ainda existe hoje na modernidade. Um, não acreditar na existência do diabo. Outro, acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio por ele. Um bispo moderno, desses teólogos que consideram Satanás uma figura simbólica, foi cercado por um jornalista astuto que perguntou: o diabo existe? E o bispo respondeu: o diabo existe, mas eu não acredito nele, não creio nele, não boto fé nele, porque Deus é mais. Eu assumi essa resposta desse bispo como minha também. O mal existe, mas a gente não deve alimentar, não deve reforçar. Por exemplo, uma fofoca, não passar para frente, um desânimo, um medo, nada disso deve ser aumentado, pelo contrário.
Ainda nessa revista e nesse artigo, Quevedinho nos esclarece que Santo Inácio não trata desse assunto de maneira teórica, ou do ponto de vista da teologia ou da psicologia, mas de maneira prática, do ponto de vista da experiência espiritual, que ele mesmo viveu e que o levou a escrever 2 conjuntos de regras de discernimento do espírito, que poderíamos chamar de dicas para identificar a tentação e dominá-la. As regras de primeira semana para quem está no começo da vida espiritual e as regras de segunda semana para quem já está engajado no caminho, porque a tentação age diferente conforme o estado espiritual da pessoa. Na primeira semana é mais explícito, na segunda semana é mais sutil. Lobo em pele de cordeiro. É animador notar como essas dicas funcionam até hoje, porque o mal é astuto, mas não é criativo. Isto é, ele age sempre da mesma maneira, o que permitiu que Santo Inácio descrevesse suas ações e como ultrapassá-las. Satanás também, em hebraico, quer dizer obstáculo. O obstáculo existe para que a gente ultrapasse. E a gente vai ficando cada vez mais forte espiritualmente, cada vez que a gente ultrapassa um obstáculo. Eu não vou me reter aqui nas regras de discernimento, não é o objetivo, mas vocês podem pesquisar nessa revista vários artigos falando sobre elas, e quando fizerem retiro também, vão ter oportunidade de conhecê-las melhor. E como que Santo Inácio descobriu isso? Santo Inácio estava no castelo do seu irmão se recuperando de uma fratura na perna. E como naquela época não tinha nem internet, nem celular, nem televisão, ele tinha que ficar muito tempo sozinho no quarto. E ele lia 2 livros, A Vida de Cristo, para passar o tempo, e A Vida dos Santos. Conforme ele lia esses 2 livros, ele começou a se observar e percebeu que havia dentro dele 3 pensamentos. Um consciente, que ele mesmo decidiu pensar, e 2 que ele surgia. Um ele chamou de bom espírito e inspirava ele a fazer coisas boas. O outro ele chamou de mau espírito, porque inspirava ele a fazer coisas más. Então, eu vou dizer agora, e diante disso, ele foi observando e escreveu essas regras que eu acabei de dizer. Eu vou dizer algumas regras como exemplo, bem simplesinho, né? Uma dica que ele dá: agir contra ou cultivar virtudes contrárias à que está sendo tentada, né? Por exemplo, Santo Inácio indica para a gente fazer esse retiro quaresmal, por exemplo, a gente combinar quanto tempo eu vou fazer de oração, antes de começar a oração. Nesse retiro quaresmal, a gente indica meia hora por dia, mas às vezes a pessoa ainda não consegue fazer meia hora por dia. Então, ela pode, vamos dizer, contratar com Deus, combinar com Deus, que vai rezar 20 minutos. E ela senta, silencia, segue todas as dicas de como fazer uma boa oração, lê o Evangelho e fica ali esperando. Só que quando dá 15 minutos, mais ou menos, ela acha que pronto, já está bom, que ela pode parar a oração, porque dali não vai sair mais nada. Isso é uma tentação de diminuir o tempo da oração. Então, Santo Inácio recomenda você não só ficar até os 20 minutos, como passar ainda um pouquinho, ficar até uns 25 minutos. Aí a tentação fica vencida, ela não vai mais te atormentar com essa tentação, pelo menos. Outra dica é enfrentar com coragem, fé em Deus que sempre vence. Eu assisti uma peça de teatro amador que ajuda a ilustrar um pouco isso.
Tinha uma moça que estava procurando emprego, estava desempregada, estava desanimada, e enquanto ela ficava desanimada, um personagem que ela não via, mas nós da plateia víamos, que era uma espécie de um lençol cobrindo uma pessoa, e que aqui na cabeça tinha um olho, né? Representando como fosse um olho gordo. Então, quando ela ficava desanimada, essa personagem abria os braços e a envolvia cada vez mais. Mas, de repente, ela reagia. Não, amanhã é segunda-feira, vai ser melhor, eu vou procurar emprego e essa fase vai passar. Então, esse personagem diminuía até ficar bem pequenininho, perdiam sua força. Outra dica é aprender com as quedas e recomeçar. Santo Inácio sabe que a gente vai cair numa tentação ou outra, mas ele diz para a gente aprender com isso, olhar onde começou, como continuou e recomeçar, perseverar. Ser cristão é perseverar. Outra dica que ele dá é autoconhecimento, porque ele percebeu que nós somos tentados pelo nosso lado mais fraco. Eu mesma facilito um curso de autoconhecimento e espiritualidade, porque acho que essas duas coisas podem contribuir muito para a nossa vida psicoespiritual. Mas agora, entrando na questão do Evangelho do domingo, ele lembra muito um exercício espiritual das duas bandeiras, onde a gente tem Lúcifer oferecendo, tentando ele e todos os seus anjos maus a atentar com poder, riquezas e status. E Jesus Cristo, por outro lado, envolvendo com seus discípulos, ensinando exatamente o contrário, né? Quem quiser vir comigo, vai trabalhar comigo do jeito que eu trabalho. Então, em oposição ao poder, ele convida que a gente lave os pés em tudo amar e servir. Em oposição às riquezas, usar as coisas tanto quanto liberdade interior, tanto quanto forem úteis para a construção do reino. E em oposição ao status, ao parecer, humildade. Uma boa dica é essa dele, né? Tudo para a maior glória de Sua Divina Majestade. Eu entendi bem isso quando alguém vai me elogiar, para eu não cair nessa tentação do status. Eu digo graças a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor. É um jeito, uma dica para a gente não cair na vaidade. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Isso quer dizer o quê? Que a tentação vai estar conosco até o fim da vida. No cotidiano, cada pessoa sofre essas três tentações. Todos os dias a gente pode sofrer essa tentação. Por exemplo, todo mundo exerce um certo poder. Em casa, os pais, no trabalho, nas compras, tem poder de compra, né? E a ideia é a gente tomar consciência disso e resistir à usurpação do poder. Não cometer injustiça, nem violência, nem manipular. Também somos tentados pelo consumismo, né? Nossa, por todos os lados, pela TV, pelo celular. E essas propagandas querem nos convencer de que se a gente tiver aquele carro último tipo, a gente vai ser feliz. E não é verdade, né? O apelo é ser e não ter. O sistema também nos envolve com desejo de fama, de status. Tem até programa chamado Fama, né? Eu sei de pessoas que têm
orgulho de ter 5.000 seguidores no Facebook ou no Twitter ou em algum lugar. Então, outra ferramenta que Santo Inácio nos oferece é o exame diário ou do consciente, que a gente pode estar examinando todos os dias, se examinando e percebendo esses dois espíritos, o bom espírito e o mau espírito, né? Fazer um discernimento diário. Pode ser que alguma outra aula eu traga especificamente essa ferramenta, que nesse retiro quaresmal, no livrinho, é chamado de oração de atenção amorosa. Além disso, o padre Adroaldo gravou um vídeo comentando esse mesmo evangelho, dizendo que o que nós temos são dois impulsos interiores, e que no deserto, Jesus, depois de ter sido batizado e ouvido o Pai dizer que ele era o Filho amado, ele sentiu que a missão dele era ser mesmo o Messias. E no silêncio, no deserto, na escuta do Pai, tomou consciência que dentro de si havia um dinamismo, um impulso para o bem, para a verdade, para o amor, e outro impulso para o autocentramento, o egocentrismo, desejos de poder, vaidade e prestígio. Como viver seu messianismo no palácio, com poder, com riqueza, pulando do templo, dando espetáculo, transformando pedras em pães, sendo o centro das atenções, buscando vaidade e prestígio? Não, ele terminou o discernimento optando por servir os últimos, sem riqueza, sem poder, sem vaidade, totalmente confiado na providência do Pai. Esse vídeo do Adroaldo me lembrou dessa história, de que um velho índio descrevia seus conflitos interiores. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. Então alguém pergunta, e quem vence? E o índio responde, o que eu alimento mais? Na descrição do vídeo eu tenho vários links citados aqui, algumas sugestões. E quero encerrar essa pequena videoaula com essa partilha orante do Padre Francis Adão sobre esse mesmo evangelho. Mestre da interioridade, ensina-me a não temer os desertos, a não fugir da minha solidão, a deixar que o tempo me amadureça. Ajuda-me a mergulhar em mim para que eu possa nomear os mistérios do Espírito e vencer as insinuações perversas daquele que não sabe se relacionar sem olhar só para si, sem impor condições, sem manipular o dom. Dá-me lucidez e coragem para conviver com minha incompletude, aprendendo a humanizar meus desejos, minhas forças, meus medos, até tornar-me um mensageiro do alto, capaz de fazer companhia às outras solidões e servir outros famintos da palavra e do pão. Assim, meu anúncio terá cheiro e gosto de profecia, pois minha vida será como a tua, testemunho vivo da presença do Reino no meio de nós. Amém.